Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês um julgado do STJ que versou sobre o processo da Lei Maria da Penha. Processo penal, direito penal e processo penal não é muito a minha área de cogitação, mas me parece um tema relevante. Estou falando do recurso especial 1.977.547 de Minas Gerais. RESP 1977-547 de Minas Gerais. Como de costume, a referência completa do julgado constará da descrição do vídeo para os senhores e a ementa também. Esse julgado tem um dado relevante, que ele foi afetado para um julgamento qualificado para a terceira sessão do STJ, que reúne as quintas e sextas turmas, que tem competência para tratar de direito penal. Com isso, esse recurso repetitivo gerou o tema de número 1167, tema 1167 da jurisprudência do STJ dos recursos repetitivos. Muito que bem. Como é que se deu o contorno fático dessa demanda? Nós tivemos a prática de um fato. O marido ameaçou a mulher e a mulher procurou, então, a delegacia da mulher. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o marido, imputando-lhe a prática do crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Tivemos a sentença de procedência, condenando, portanto, o marido na pena descrita nesse dispositivo, de 1 a 6 meses ou multa. E o que nos importa é que o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais veio a anular a sentença sob o fundamento de que, como o crime de ameaça é de ação penal pública condicionada à representação, e percebam que eu não li de propósito aqui o parágrafo único do 147 do Código Penal, que prevê que somente se procede mediante representação esta ação penal. Então, como é de ação penal pública condicionada à representação da vítima, entendeu o tribunal local que o juiz deveria ter designado a audiência prevista no artigo 16 da Lei Maria da Penha, mesmo que de ofício, sem solicitação das partes. E aí o artigo 16 da Lei Maria da Penha tem esta redação: nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. O tribunal local entendeu, portanto, que o juiz deveria ter designado esta audiência de ofício. Deixa eu passar por alguns pontos antecedentes aqui sobre a violência contra a mulher, sobre a Lei Maria da Penha, para a gente chegar no cerne dessa controvérsia. Foi interposto recurso especial para que o STJ dissesse, portanto, se essa audiência deve ser obrigatoriamente designada ou não. Bom, em primeiro lugar, é que na Lei Maria da Penha não se aplicam as medidas despenalizadoras do Juizado Especial Criminal, ou seja, da Lei 9.099 de 95, como a suspensão condicional do processo ou a transação penal. É o que nós encontramos, a título de curiosidade, no artigo 41 da Lei Maria da Penha. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099 de 95. É importante para o caso porque a detenção de 1 a 6 meses previsto no crime de ameaça certamente seria considerado um crime de menor potencial ofensivo a implicar nessas medidas despenalizadoras. E aí temos a súmula o enunciado de número 536 da súmula do STJ, que justamente prevê a suspensão condicional do processo. E a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Então essa é a primeira informação
que eu queria aqui trazer para os senhores. O segundo ponto é o seguinte: é um equívoco imaginar, como alguns supõem, que os crimes praticados no âmbito de violência contra a mulher são todos de ação penal pública incondicionada. Isso é um equívoco. Nós temos também o enunciado de número 542 da súmula do STJ, que prevê, aspas, a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é de ação penal pública incondicionada. Mas essa súmula faz menção especificamente ao crime de lesão corporal. Na hipótese, nós estamos aqui tratando do crime de ameaça, do artigo 147. E o parágrafo único exige a representação. Então, com base no parágrafo único do artigo 147 do Código Penal, é necessário mesmo a representação da vítima que se deu na hipótese. Houve a representação da vítima para a propositura da ação penal. E aí, qual é o cerne da questão, portanto, tendo passado desses aspectos preliminares ou introdutórios? O artigo 16 prevê que nessas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, como é o caso do crime de ameaça, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz. Perceba que o dispositivo faz menção a uma confirmação judicial da renúncia à representação. Quer dizer, houve a renúncia inicialmente e depois a mulher, a ofendida, se retratou dessa representação. E essa renúncia somente produzirá efeitos se for chancelada, se for confirmada perante um juízo. Qual é a lógica aqui? É um procedimento próprio para que a vítima possa se retratar da representação que ela já tenha apresentado. Isso porque, em muitos casos, pode ter uma pressão em casa, uma pressão por diversas circunstâncias que a vítima de violência doméstica venha a sofrer, como eventualmente uma questão de dependência emocional, de dependência econômica, financeira, até um medo exacerbado das consequências dessa representação que ela inicialmente formulou. Isso tem que ser confirmado perante um juízo. Se ela manifestou a sua vontade inicialmente de modo válido, essa vontade ela permanece como válida até que sobrevenha uma manifestação desse mesmo sujeito, da vítima, em sentido contrário. E em havendo essa manifestação em sentido contrário, pela renúncia, pela retratação, aí sim será o caso de se designar uma audiência para que o juiz se certifique da vontade livremente manifestada pela vítima. O que o tribunal pretendeu fazer é trazer sem previsão expressa em lei, trazer uma condição de procedibilidade da ação penal. Quer dizer, a denúncia, uma vez ofertada, o juiz deveria instaurar esta audiência de modo obrigatório, de ofício, para confirmar a vontade manifestada em sede policial. O que não faz o menor sentido do ponto de vista teológico, ontológico, que norteou a criação das delegacias das mulheres e da lei de proteção à violência doméstica no âmbito familiar. Então, o artigo 16 ele somente tem incidência quando a vítima que apresentou a representação, ela pretende depois renunciar à representação. Se uma vez apresentada a representação não houve manifestação posterior no sentido de renunciar a essa representação, ela permanece válida. Então, portanto, qual foi a conclusão a que chegou o STJ? Inclusive repetindo outro julgado da sexta turma, relatoria do ministro Antônio Saldanha Palheiros, o RESP 1822-250, embargos de declaração no RESP 1822-250. E ainda um outro julgado que eu cito para os senhores, da relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior, todos da sexta turma, o recurso especial com agravo 1.165.962, a RESP 11.65.962. Qual foi a conclusão desses julgados? Agora confirmado na terceira sessão, fazendo, portanto, um pronunciamento vinculatório, julgado na técnica de recurso repetitivo. O tema
1167 dos recursos repetitivos no STJ. A audiência preliminar, prevista no artigo 16 da Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, não é um ato processual obrigatório determinado pela lei. A realização dessa audiência configura apenas um direito da vítima, caso ela manifeste o desejo de se retratar. Então, não é possível se estabelecer uma condição de procedibilidade da ação penal sem que haja uma previsão expressa em lei. O artigo 16 não é um empecilho para o andamento da ação penal no âmbito da violência contra a mulher. Ao contrário, é um direito da mulher para que ela seja ouvida perante um juiz, para que o juiz possa extrair se a vontade de renunciar à representação é livre ou se tem algum outro fator subjacente, ok? Então, pessoal, é isso que eu queria ver com os senhores nesse nosso encontro de hoje. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.